esta celebração da solenidade do corpo e sangue de Jesus. O mistério da fé, que proclamamos a cada Eucaristia. Mistério da fé no que disse Jesus. Por que é que eu acredito na Eucaristia? Porque eu já fiz primeira comunhão? Eu fiz a primeira comunhão em outubro de 76. Tinha 10 anos. Mas eu acredito na Eucaristia porque eu tenho fé no que disse Jesus. Hoje é o dia de reavivar a nossa fé na Eucaristia, recordando o dia que fizemos a primeira comunhão. E podemos até recordar o dia que fizemos a última comungando. Por isso hoje, esta Eucaristia se reveste de um sentido muito especial. Claro, como as demais. Mas hoje, na solenidade litúrgica do corpo e sangue de Jesus, somos convidados a intensificar a fé no que disse Jesus e o testemunho de quem comunga Jesus no seu corpo, como ouvimos o Evangelho, na sua carne. Os textos bíblicos nos conduzem a isso. Primeira leitura, a experiência de Moisés como líder do povo depois que saíram do Egito. O povo e Moisés caminham pelo deserto. E Moisés, no texto, lembrava, com atributos humanos, de que Deus permitiu ao povo provações, dificuldades. Mas não porque Deus queria castigar o povo. Deus já o tinha libertado. Mas as provações são sinais da infidelidade do povo. Do povo que se desviava da vontade de Deus e que às vezes até teimava em esquecer as maravilhas de Deus na vida dele. Por isso Moisés vai recordar e até exigir do povo não esquecer os benefícios que Deus realizou. Sobretudo da libertação da escravidão. Depois, na sequência do texto, Deus libertou o povo da sede. Você já sentiu sede? A sede mata. Deus libertou o povo da sede, da morte. Também libertou da fome. A fome dói. E a fome também mata. E infelizmente nos dias de hoje. Inclusive no Brasil. Deus libertou o povo da escravidão, da sede, da fome e de tantos outros males, sinalizados no texto por serpentes venenosas. Que Deus nos livre das serpentes venenosas, daquelas que rastejam e daquelas serpentes que também têm duas pernas e que às vezes são muito venenosas. De um com o outro. Basta ver às vezes as disputas que se faz até no WhatsApp. Quanto veneno! O dia de hoje nos convida a sermos mais amáveis, a sermos fraternos, a sermos pacientes, compreensivos, a sermos verdadeiramente capazes de misericórdia e caridade. No pão da oração, no pão da palavra,
no pão da nossa mesa, da nossa profissão, da nossa vocação, das nossas capacidades, dos nossos talentos, no pão da nossa vida. Porque Cristo é para mim, para você, para nós, o pão da vida. E olha o que disse Moisés, Jesus expressou nas bem-aventuranças, expressou no lava-pés, expressou no Evangelho de São João, capítulo 6, saciando a multidão. E com Maria não foi diferente. As mesmas obras de Deus presentes lá no Antigo Testamento, Maria expressou ao lado do seu filho Jesus, nosso Salvador, em Caná da Galileia, expressou visitando Isabel, na ocasião do nascimento de João Batista e de seu esposo Zacarias, expressou no Magnificat, onde Deus sacia os famintos. E até o texto diz que despede os avarentos, os ricos, os sofinas, os acumuladores de mãos vazias. A festa de hoje é eucarística, é do sacramento do corpo e sangue de Jesus, que nos alimenta, mas que também deve nos fazer capazes de partilha humana e até mesmo com os bens materiais. São Paulo hoje escreve relatando que o cálice com os vinhos, o sangue consagrado, o pão, convida-nos a viver em unidade, em comunhão. Somos um corpo, Cristo é nossa cabeça. E olha que aqui no santuário, nós somos irmãos e irmãs, romeiros e romeiras, de todos os lugares do nosso Brasil. Olha que bonito estarmos aqui juntos. Somos aqui um pão eucarístico, humanamente falando. Todos aqui juntos, na mesma massa, fermentado por Cristo, o fermento da vida nova que transforma. Por isso, estar aqui juntos, com quem nos acompanha na transmissão, é proclamar ao mundo que nós queremos viver em harmonia, em paz, em entendimento e compreensão. E que adianta comungarmos o corpo de Cristo, para depois brigarmos, para depois fofocarmos, para depois nos destruirmos nas palavras e nas atitudes? Uma negação deste momento sagrado? Por isso, o dia de hoje é um privilégio. Um privilégio, mas também um compromisso. Que a Mãe Aparecida nos ajude neste compromisso. No compromisso que nós vimos claramente no Evangelho. Jesus dizendo, eu sou o pão vivo descido do céu. Acreditamos nisso? Sim ou não? Temos fé no que disse Jesus? Isso mesmo. E olha o que ele disse. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Merece esse texto uma parada durante esta semana para a nossa reflexão posterior e mais aprofundada. Diante dessa declaração de Jesus, os seus interlocutores perguntavam, mas como? Como é que ele pode dar de comer a sua carne? Eles recordavam que os livros do Antigo Testamento diziam, ou desaconselhavam,
a comer carne humana e a tomar sangue humano, digamos assim. Mas Jesus não está aqui na dimensão simplesmente física, mas está na dimensão sacramental, espiritual e também física. Porque o que comemos no pão consagrado é seu corpo, é sua carne. E o que bebemos no vinho consagrado é seu sangue. A real presença de Jesus na Eucaristia. O mistério da fé. Até nós hoje podemos perguntar, mas a carne, o sangue, é isso mesmo. Mas Jesus é maravilhoso. Ele pensou em você. Ele pensou em mim. Quem de nós aqui consegue comer um pedaço de carne crua, sangrando? Não são todos. Eu não consigo. Tem gente que consegue. Quem de nós consegue beber aí umas gotas de sangue? Não é para todo mundo. Jesus pensou em você, pensou em mim, pensou no nosso estômago, pensou no nosso ser. Para ser presença eucarística no corpo e sangue, usou o pão e o vinho. Jesus é o pão vivo. Permanece naquela hóstia consagrada depois da consagração. Jesus é esse sangue vivo que depois da consagração permanece até que seja consumido. E aí se torna fácil para comungarmos verdadeiramente o corpo e sangue de Jesus. Não é maravilhoso? Por isso, pensamos também no sentido dessa comunhão. Quando eu comungo o corpo de Jesus, mais do que digerir no meu estômago a hóstia consagrada, é colocar na minha mente, no meu coração, na minha vida, a vida de Jesus. A pessoa de Jesus. Aí sim. Senão fica muito passageiro e muito temperamental. A comunhão não é emotiva, não é só motivação, não é algo emotivo, é algo real. De comunhão com uma pessoa. Uhum. E quem é essa pessoa? Jesus. Jesus Cristo. Quando tomo do sangue consagrado, mais do que escorrer na minha garganta o sangue de Jesus, que é o sangue de Jesus, é colocar na minha vida a coragem, a ousadia, a audácia de Jesus de doar a sua vida em favor da humanidade. Olha que profecia profunda, queridos irmãos e irmãs, quando nós comungamos. É Cristo que habita em nós. Olha que profundo e bonito. É Cristo que habita em nós. E por quanto tempo? Que habite permanentemente. No Evangelho, Jesus insiste que permaneçamos nele, porque é vontade dele permanecer em nós. Porque quem comunga tem a vida eterna, e com ele ressuscitará. Olha no que precisamos acreditar cada vez mais. Não estou dizendo nenhuma novidade. Só estou convidando vocês, e primeiramente a mim, a renovar
esta fé no que disse Jesus. Nós ganhamos uma bandeirinha, não ganhamos? Cadê a bandeirinha? Ótimo. Eu vou provocar vocês. Quando eu falar alguma coisa que combina com a Eucaristia, vocês vão levantar a bandeirinha. Combinado? E quando eu falar alguma coisa que não combina, vocês vão levantar a mão que não estiver com a bandeira e dizer assim, no sentido de basta. E a bandeirinha no sentido de que permanece e fica conosco. Vamos lá? Então, nessa festa da Eucaristia, acreditamos no que disse Jesus. Sim, levanta a bandeirinha. Temos o amor à Nossa Senhora. Sim, A Eucaristia nos sustenta hoje e sempre. sim, Quem comunga faz o bem. sim. Quem comunga faz guerra. Não. Basta de guerras. A Eucaristia combina com solidariedade. Sim, A Eucaristia combina com comunhão. sim. De hoje em diante vamos ajudar na divisão. Não. Basta de divisão. Tem muita gente querendo continuar com ela. Basta de divisão. A Eucaristia é viva Jesus Cristo. Sim. Viva a nossa igreja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.